Você já sentiu como se estivesse preso numa teia, lutando para se soltar, mas quanto mais se esforça, mais se enrosca? Essa é a sensação de viver sob a influência de um narcisista. Não é apenas uma relação difícil, como tantas outras. É uma realidade distorcida, construída com cuidado para te manter confuso, duvidando de si mesmo e, acima de tudo, sob controle. O narcisista não busca amor, parceria ou conexão verdadeira. Ele busca poder. E para isso cria uma ilusão tão convincente que você começa a questionar o que é real. Mas Deus tem uma verdade para te mostrar. Essa teia não é sua prisão para sempre. Ele tem outro plano, e o primeiro passo é enxergar o jogo que está sendo jogado. Em relações familiares, amorosas ou de amizade, onde os laços são profundos, o narcisista encontra espaço para agir. Ele surge como o parceiro ideal, o amigo fiel, o familiar que parece querer seu bem. No início, tudo é como um sonho. Ele te cobre de elogios, faz promessas que tocam o coração, te faz sentir único. Mas aos poucos a máscara cai. As palavras gentis vêm com condições. A atenção dele exige que você se anule, e quando você menos percebe, está preso num ciclo onde nada do que faz é suficiente, e a culpa sempre parece recair sobre você. O narcisista é um mestre em manipulação. Ele não age por acaso. Cada palavra, cada silêncio, cada olhar é pensado para te manter no lugar que ele quer. Ele distorce a realidade como quem embaralha as peças de um jogo, deixando você perdido, tentando entender o que está errado. Você já se pegou revisando uma conversa, tentando descobrir onde falhou, por que ele se irritou, por que você se sente tão mal? Isso não é por acaso. É uma tática para fazer você duvidar da sua própria percepção, como se sua memória ou seus sentimentos não fossem confiáveis. Você está exagerando. Isso não aconteceu assim. Você é muito sensível. Frases que de tanto ouvir começam a parecer verdade. Mas a manipulação vai além. O narcisista usa suas emoções contra você. Num momento, te enche de carinho, te faz acreditar que tudo vai mudar. No outro, te ignora, te critica, te faz sentir pequeno. É como estar numa gangorra emocional, onde os momentos bons são raros e os ruins são esmagadores. E sabe por quê? Porque ele precisa que você dependa dele. Ele quer que você viva buscando a aprovação dele, que esqueça quem você é fora dessa relação. No fundo, o narcisista não te ama. Ele ama o controle que exerce sobre você. Essa dinâmica não é apenas emocional, é espiritual. A Bíblia nos alerta sobre aqueles que falam coisas suaves, mas escondem intenções falsas. Provérbios 26. O narcisista opera numa batalha que vai além do que vemos. É um confronto no reino espiritual, onde o inimigo usa pessoas para roubar sua paz, sua identidade e sua fé. Ele quer que você acredite que essa ilusão é tudo o que há, que você não merece mais, que essa é sua sina. Mas Deus diz o contrário. Ele promete: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10. A vida abundante não é feita de confusão, medo ou submissão a alguém que te diminui. Aqui está o ponto central. Discutir com um narcisista é como tentar convencer o vento a parar de soprar. Você pode argumentar, explicar, implorar, mas ele não está interessado na verdade. Ele está interessado em vencer. Cada tentativa de fazer ele entender é uma nova chance para ele te manipular. É como jogar um jogo onde as regras mudam a cada instante. Você nunca vai vencer, porque o jogo foi desenhado para te prender, não para te libertar. E é por isso que Deus te chama para parar. Parar de discutir. Parar de tentar consertar o que não é seu para consertar. Ele quer que você tire os olhos da teia e veja que há um caminho diferente. Quando você começa a enxergar a ilusão, é como se Deus acendesse uma luz numa sala escura. No início, a luz pode incomodar. Você pode até sentir vontade de voltar para a escuridão porque ela é familiar. Mas essa luz é o começo da sua liberdade. É Deus te mostrando que o que você achava ser amor ou cuidado era, na verdade, uma armadilha. E Ele não te revela isso para te ferir, mas para te salvar. Porque o plano do narcisista é te manter preso, mas o plano de Deus é te fazer livre. Então, por que continuar discutindo?
Por que desperdiçar sua energia tentando mudar alguém que não quer mudar? O narcisista pode ter te convencido de que você precisa dele, mas Deus está te lembrando que você só precisa dele. Ele é o Deus que remove a venda dos olhos, 2 Coríntios, e te chama para fora da ilusão. O primeiro passo não é confrontar o narcisista, é confrontar a verdade. E essa verdade, por mais que doa no início, é o que vai te libertar. Como Jesus prometeu, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. O jogo do narcisista está com os dias contados, porque Deus já está escrevendo um novo capítulo para você. Quando você está preso na teia de um narcisista, a verdade parece um estranho distante. Tudo ao seu redor é enevoado, distorcido pelas palavras, silêncios e manipulações de alguém que fez você duvidar de si mesmo. Mas então, como um raio de luz que corta a escuridão, Deus intervém. Ele começa a revelar a verdade, não a versão do narcisista, mas a realidade como ela é. Esse momento é ao mesmo tempo libertador e desorientador, como sair de uma caverna após anos e sentir o sol nos olhos pela primeira vez. A luz é necessária, mas pode cegar antes de clarear. E é exatamente nesse instante, quando a verdade começa a se mostrar, que Deus te chama para dar o primeiro passo rumo à liberdade. A revelação da verdade não vem de uma só vez. Às vezes, é um sussurro no coração, uma inquietação que não explica. Outras vezes, é um acontecimento claro, como uma atitude do narcisista que escancara quem ele realmente é. Talvez seja uma conversa onde as promessas dele desmoronam, ou um momento de clareza em que você percebe que suas emoções foram usadas contra você. Seja como for, essa verdade não vem de você. Vem de Deus. Ele é o autor da verdade. E quando ele decide tirar a venda dos seus olhos, ninguém pode impedir. Como está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. Mas liberdade não é um presente que se desembrulha facilmente. Antes de ser leve, ela pode ser pesada. No começo, a verdade dói. Dói porque ela destrói a ilusão que você acreditava ser real. Você pode ter pensado que o narcisista te amava, que ele mudaria, que você poderia consertar as coisas se tentasse mais. Mas quando Deus te mostra a realidade, você vê que o que achava ser amor era controle, que as promessas eram armadilhas, que suas tentativas de agradar nunca seriam suficientes. É como descobrir que a casa onde você morava, onde você se sentia seguro, era feita de papel e podia desabar a qualquer momento. Essa revelação abala tudo. Você se pergunta, como não vi isso antes? Como me deixei enganar por tanto tempo? E nesse momento, a culpa pode tentar te puxar para baixo, sussurrando que a falha foi sua. Mas aqui está o que Deus quer que você entenda. Você não foi enganado porque é fraco. Você foi enganado porque o narcisista é habilidoso. E a manipulação dele é como uma corrente que prende o coração. Deus não te julga por isso. Ele te ama o suficiente para te mostrar a verdade, mesmo que ela machuque no início. Ele não te deixa na escuridão, porque você é filho da luz, Efésios 5. E quando ele começa a iluminar o que estava escondido, é para te libertar, não para te condenar. A culpa que você sente não vem de Deus. Vem do inimigo, que quer te manter preso na vergonha. Deus, por outro lado, te chama para erguer a cabeça e enxergar a realidade com clareza. À medida que a verdade se revela, você começa a notar os padrões. Conversas que pareciam normais agora mostram como suas palavras foram distorcidas. Momentos de carinho, que você guardava como provas de amor, revelam-se como iscas para te manter na linha. Você percebe que a crítica constante, o silêncio punitivo, as acusações sem sentido, tudo isso fazia parte de um plano para te diminuir, para fazer você se sentir menos do que é. E ao ver isso, algo muda dentro de você. Não é só o narcisista que fica exposto, é a mentira que ele plantou em você. A ideia de que você não é suficiente, que não merece mais, que precisa dele para existir. Esse processo é espiritual tanto quanto emocional. O narcisista não apenas manipulou sua mente, ele atacou sua identidade, sua fé, sua conexão com Deus. Mas Deus é maior. Ele não permite que seus filhos fiquem presos para sempre. Quando ele revela a verdade,
É como se ele estivesse quebrando as correntes que te prendiam, e nesse momento você enfrenta uma escolha: aceitar a verdade, por mais dolorosa que seja, ou tentar voltar para a ilusão, onde a dor é familiar. Muitos hesitam aqui, porque a verdade exige mudança. Ela pede que você deixe para trás a versão de si mesmo que o narcisista criou, aquela que vivia para agradar, para consertar, para se encaixar no mundo dele. Mas Deus não te mostra a verdade para te abandonar. Ele te mostra porque te ama. Ele vê o que você não vê. O plano que o narcisista tem para te manter preso e o plano muito maior que ele tem para te fazer livre. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34. Ele ouviu suas lágrimas, suas orações confusas, seus momentos de desespero. E agora, ele está te chamando para fora da caverna, para a luz. O primeiro passo para a liberdade não é fácil, mas é necessário. É o momento de parar de discutir com o narcisista, de parar de tentar provar seu valor para alguém que nunca vai enxergar. É o momento de ouvir a voz de Deus que diz: você é meu, e eu tenho algo melhor para você. A verdade que Deus revela é como uma semente. No começo ela parece pequena, frágil, até assustadora. Mas se você a acolher, se você confiar no plano dele, ela vai crescer. Ela vai te mostrar não apenas quem o narcisista é, mas quem você é e quem você sempre foi destinado a ser. Porque a verdade não é só sobre enxergar a ilusão. É sobre redescobrir a liberdade que Deus planejou para você desde o início. Quando Deus começa a revelar a verdade sobre o narcisista, você sente um peso sair dos ombros. A luz da realidade ilumina o que estava escondido, e por um momento você acha que a batalha está ganha. Você viu a manipulação, reconheceu a ilusão, e parece que a liberdade está logo ali. Mas então, algo acontece. O narcisista não desiste. Ele não aceita que você esteja escapando do controle dele. E é aí que começa uma das fases mais perigosas: a tentativa de te puxar de volta, como uma corrente que tenta te arrastar para o fundo do mar. Esse ciclo de manipulação é tão ardiloso quanto a teia inicial, e sem a proteção de Deus, é fácil cair nele outra vez. O narcisista não te deixa ir embora tão facilmente porque, para ele, você não é uma pessoa com valor próprio. Você é uma fonte de poder. Quando ele percebe que está perdendo o domínio, ele muda de tática. De repente, aquele que te criticava aparece com palavras doces, promessas de mudança, até lágrimas que parecem sinceras. Ele pode dizer que sente sua falta, que percebeu os erros, que precisa de você para consertar as coisas. É como se, do nada, ele se tornasse a pessoa que você sempre quis que ele fosse. E isso não é por acaso. É uma armadilha, desenhada para tocar suas emoções mais profundas, para despertar a esperança que você guardou por tanto tempo. Essa tentativa de te puxar de volta pode vir de várias formas. Às vezes, é uma mensagem cheia de nostalgia, relembrando momentos bons que na verdade eram raros. Outras vezes, é uma súplica que apela para sua bondade, fazendo você se sentir culpado por querer se afastar. Ele pode até usar a fé contra você, citando palavras de perdão ou reconciliação para te convencer de que voltar é o caminho certo. E se essas táticas não funcionarem, ele pode mudar de tom. A máscara cai, e o que era súplica vira ataque. Ele pode espalhar mentiras sobre você, tentar virar outros contra você ou te fazer sentir que sem ele você não é nada. Tudo isso é parte do mesmo ciclo. Recuperar o controle, custe o que custar. Por que isso é tão perigoso? Porque mesmo sabendo da verdade, uma parte de você ainda quer acreditar. Você quer acreditar que ele mudou, que o amor que você sonhou era real, que todo o seu esforço não foi em vão. Essa esperança, tão humana, é o que o narcisista usa como isca. É como um pescador que joga o anzol, sabendo exatamente qual chamariz vai te atrair. E nesse momento, a tentação de voltar é forte. Você pode se perguntar: e se eu estiver sendo duro demais? E se ele realmente precisar de mim? Mas aqui está o que Deus quer que você veja. O narcisista não está buscando redenção. Ele está buscando vitória. Esse ciclo é espiritual, tanto quanto emocional.
A Bíblia nos alerta sobre o inimigo que se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios. O narcisista, mesmo sem saber, pode ser usado como ferramenta para te desviar do caminho que Deus traçou. Ele apela para sua compaixão, sua paciência, sua fé, mas não para te elevar, para te prender. E é por isso que Deus não fica em silêncio. Quando você começa a hesitar, Ele te dá sinais. Pode ser uma inquietação no coração, um vazio que não explica, ou até uma situação que deixa claro que voltar seria um erro. Ele está te protegendo, mesmo quando você não percebe. A tentação de voltar é como uma dança com o passado. Você dá um passo em direção à liberdade, mas o narcisista te chama para trás. E cada passo que você dá na direção dele é um passo para longe do plano de Deus. O ciclo de manipulação só continua se você permitir. E é aqui que entra a escolha mais difícil: confiar na verdade que Deus revelou ou ceder à ilusão que o narcisista oferece. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12. Essa renovação começa quando você decide dizer não às promessas vazias e sim à liberdade que Deus promete. Parar de discutir com o narcisista não é só sobre evitar confrontos. É sobre reconhecer que as palavras dele são como vento, bonitas, mas sem substância. Ele vai tentar de tudo para te fazer duvidar da sua decisão, para te fazer acreditar que a liberdade não vale a pena. Mas Deus está ao seu lado sussurrando: eu já te mostrei a verdade. Confie em mim. Cada vez que você resiste à tentação de voltar, você quebra um elo da corrente. E, aos poucos, o ciclo da manipulação perde força. O narcisista pode continuar tentando, mas ele não tem poder sobre alguém que escolheu caminhar na luz de Deus. A verdade que Deus te revelou é sua âncora. Segure firme nela, porque o narcisista vai tentar te fazer soltar. Ele vai usar suas emoções, seus medos, até sua bondade contra você. Mas Deus é maior. Ele não apenas te mostra o caminho, ele te dá forças para caminhar. E, enquanto o narcisista tenta te puxar de volta, Deus está te puxando para a frente, para um futuro onde o controle dele não tem mais lugar. Você finalmente deu o passo. A verdade foi revelada. Você resistiu às tentativas do narcisista de te puxar de volta. E agora, ele não faz mais parte da sua vida. Você espera sentir alívio, uma onda de paz, a liberdade que tanto sonhou. Mas, em vez disso, o que vem é um vazio. Uma sensação de perda que não explica, como se algo essencial tivesse sido arrancado de você. É confuso, até assustador. Por que depois de se livrar de alguém que te machucou tanto você se sente assim? Esse vazio não é um sinal de fraqueza, mas uma prova de que a separação de um narcisista é mais do que um adeus físico. É uma batalha emocional e espiritual que Deus está usando para te transformar. Esse vazio é como o silêncio depois de uma tempestade. Durante tanto tempo, sua vida foi cheia do barulho do narcisista, as críticas, as promessas, os altos e baixos emocionais. Mesmo que fosse doloroso, era familiar. E agora, na ausência dele, você sente um buraco. Você pode se pegar pensando nos raros momentos de carinho, nas vezes em que ele te fez sentir especial, mesmo sabendo que eram parte da manipulação. Pode surgir uma culpa estranha, como se você tivesse feito algo errado ao se afastar. Ou pior, uma voz que sussurra que você não vai conseguir seguir em frente sem ele. Essa dor é real, mas não é o que parece. Você não está sentindo falta do narcisista. Você está sentindo falta da ilusão que ele criou. O narcisista não apenas controlava suas ações, ele moldava sua mente. Ele te fez depender da aprovação dele, como se sua existência só tivesse sentido através do olhar dele. Esse ciclo de altos e baixos, momentos de validação seguidos de rejeição, criou uma dependência emocional que não desaparece de uma hora para outra. É como se sua alma estivesse se desintoxicando de um veneno que você nem sabia que estava consumindo. E como em qualquer desintoxicação, o processo é desconfortável. Você sente a ausência, não porque o narcisista era bom, mas porque ele se tornou uma parte do seu mundo, mesmo que de forma destrutiva. Essa dor tem raízes espirituais profundas. O narcisista não apenas feriu seu coração, ele atacou sua identidade, sua fé, sua conexão com Deus.
Ele te fez acreditar que você era menos do que é, que sua vida dependia dele. E agora, ao se afastar, você está quebrando essas correntes espirituais. A Bíblia fala de fortalezas que o inimigo levanta em nossas mentes. 1 Coríntios. E o narcisista foi usado para construir essas fortalezas, mentiras que te fizeram duvidar do seu valor, do seu propósito, de quem você é aos olhos de Deus. Derrubar essas fortalezas não é fácil. É uma batalha que parece derrota no começo porque o vazio que você sente é o espaço onde essas mentiras costumavam viver. Mas aqui está o que Deus quer que você veja. Esse vazio não é o fim. É o começo. É o terreno que Ele está limpando para construir algo novo. A dor que você sente não é um sinal de que você errou, mas de que a cura está acontecendo. Deus está te libertando, não apenas do narcisista, mas da versão de você que foi moldada por ele. Ele está te chamando para fora do deserto, como fez com os israelitas, que mesmo livres do Egito, sentiram saudade da escravidão porque era o que conheciam. Êxodo 16. O vazio é parte do caminho para a terra prometida, e Deus não te deixa atravessá-lo sozinho. Nesse momento, o inimigo vai tentar te convencer de que o vazio é permanente. Ele vai sussurrar que você não é forte o suficiente, que a liberdade não vale a pena, que voltar para o narcisista seria mais fácil. Mas Deus fala mais alto. Ele diz: Eu sou o que consola os corações quebrantados. Salmos 34. Ele está contigo nesse deserto, te sustentando enquanto você aprende a viver sem as mentiras do narcisista. E aos poucos, você começa a perceber que o vazio não é perda, é espaço para algo maior. Espaço para a paz, para a confiança, para a alegria que vem de Deus. A tentação de voltar pode surgir nesse vazio, porque o desconforto faz você querer algo familiar, mesmo que seja tóxico. Mas Deus está te pedindo para confiar. Confiar que a dor da retirada é temporária. Confiar que Ele está te reconstruindo. Parar de discutir com o narcisista agora significa parar de discutir com o passado. Significa escolher o plano de Deus, mesmo quando ele ainda não está claro. Porque o vazio que você sente não é o fim da sua história. É o começo de um capítulo onde você descobre quem realmente é, sem as correntes do narcisista, guiado pela luz de Deus. Quando você finalmente se afasta do narcisista, algo profundo acontece. Não é só a pessoa que sai da sua vida. É toda uma versão de você que começa a desmoronar. Durante meses, talvez anos, o narcisista moldou sua visão de si mesmo. Ele te fez acreditar que você era menos valioso, menos capaz, menos digno de amor. Cada crítica, cada manipulação, cada momento em que ele te fez duvidar de si mesmo, deixou uma marca. E agora, no silêncio da separação, você se depara com uma pergunta que pode assustar. Quem sou eu sem ele? Mas Deus está esperando por esse momento, porque é aqui que ele começa a reconstruir quem você realmente é. A pessoa que ele criou, não a que o narcisista tentou destruir. O narcisista não apenas te feriu, ele tentou roubar sua identidade. Ele precisava que você se visse através dos olhos dele, como alguém que só tinha valor se obedecesse, se anulasse, se vivesse para agradá-lo. Ele plantou mentiras no seu coração, que você não era suficiente, que seus erros definiam quem você é, que sua existência dependia da aprovação dele. E essas mentiras não eram acidentais, eram ferramentas para te manter preso. Com o tempo, a voz do narcisista se tornou a sua voz interior, aquela que te critica, que te faz hesitar, que te impede de acreditar em si mesmo. Mas agora, com ele fora da sua vida, há espaço para uma nova voz. A voz de Deus, que te chama de volta para a verdade. Reconstruir sua identidade é como restaurar uma casa antiga, cheia de rachaduras e paredes tortas. No começo, o trabalho parece impossível. Você olha para si mesmo e vê as marcas do que passou, a insegurança, a dúvida, o medo de não ser suficiente. Pode até parecer que o suficiente, e às vezes você pode se sentir como um impostor, como se estivesse fingindo ser alguém que não é. Mas Deus não vê você assim. Ele vê a pessoa que ele criou, com um valor que ninguém pode tirar. Como está escrito? Vocês são criação de Deus,
feitos para realizar boas obras que ele planejou de antemão. Efésios. O narcisista pode ter distorcido sua visão de si mesmo, mas ele nunca mudou quem você é aos olhos de Deus. Esse processo de reconstrução não é fácil, porque não é apenas sobre mudar seus pensamentos. É sobre lutar contra as mentiras que se enraizaram em você. É uma batalha espiritual, onde o inimigo tenta te manter preso às velhas narrativas, enquanto Deus te chama para abraçar uma nova. E essa batalha começa com uma escolha: acreditar na verdade que Deus fala sobre você, mesmo quando ela parece distante. Ele diz que você é amado, João, que você é forte, Filipenses, que você é uma nova criação, 2 Coríntios. Essas não são apenas palavras bonitas, são a fundação da sua identidade, a base sobre a qual você pode reconstruir sua vida. À medida que você começa a ouvir a voz de Deus, algo muda. As mentiras do narcisista começam a perder força. Você percebe que o que ele disse sobre você, que você era egoísta, incapaz, indigno, não era verdade. Você começa a ver que sua bondade, sua paciência, sua fé foram usadas contra você. Mas isso não as torna fraquezas. Pelo contrário, elas são provas da sua força, da pessoa que Deus criou. E aos poucos, você começa a fazer escolhas diferentes. Não mais por medo ou necessidade de aprovação, mas por confiança na pessoa que você está se tornando. Essa jornada é como aprender a andar de novo. No começo, você tropeça. Você pode se pegar ouvindo aquela voz antiga, duvidando do seu valor. Mas Deus é paciente. Ele não te apressa porque ele sabe que a reconstrução leva tempo. Ele está contigo a cada passo, te lembrando que sua identidade não depende do que o narcisista disse, nem mesmo do que você pensa sobre si mesmo. Depende do que ele diz. E ele diz que você é dele, criado com propósito, amado além da compreensão. Parar de discutir com o narcisista agora significa parar de discutir com a versão de você que ele criou. Significa rejeitar a mentira de que você precisa da aprovação dele, ou de qualquer pessoa, para ser quem você é. Significa confiar que Deus está te guiando para um lugar onde sua identidade não é mais definida pela dor, mas pelo propósito. Porque a pessoa que o narcisista tentou apagar ainda está aí, esperando para ser redescoberta. E com Deus ao seu lado, você está começando a encontrá-la. Mais forte, mais sábia, mais você do que nunca. Quando você se afasta de um narcisista, pode imaginar que a jornada será um caminho reto para a liberdade, um adeus definitivo, seguido de paz e clareza. Mas na maioria das vezes não é assim. Mesmo depois de ver a verdade, resistir às manipulações e começar a redescobrir quem você é, uma parte de você pode sentir vontade de olhar para trás. E é exatamente nesse momento que Deus intervém de forma poderosa, não apenas te tirando da influência do narcisista, mas fechando as portas que poderiam te levar de volta. Essas portas fechadas não são castigos, são a proteção divina em ação, como um escudo que te guarda de voltar para o que te destruía. A proteção de Deus nem sempre vem como você espera. Você pode querer um fim suave, uma conversa que traga entendimento, ou até uma chance de provar que você está bem sem o narcisista. Mas Deus não está interessado em te dar explicações que alimentem o ego. Ele está interessado em te dar liberdade. E para isso, ele coloca barreiras no seu caminho. Talvez uma tentativa de contato com o narcisista seja interrompida de forma inesperada. Talvez ele mostre um lado ainda mais cruel, deixando claro que voltar seria um erro. Ou talvez as circunstâncias simplesmente não permitam que você volte atrás, por mais que tente. Essas portas fechadas podem parecer frustrações, até injustiças, mas são a mão de Deus te guiando para longe do perigo. No começo, essas barreiras podem ser difíceis de aceitar. Você pode sentir raiva, confusão, ou até um vazio por não ter o fechamento que imaginava. Uma parte de você pode querer insistir, tentar abrir essas portas, acreditar que, se pudesse explicar ou consertar algo, tudo seria diferente. Mas Deus vê o que você não vê. Ele conhece o coração do narcisista, as intenções escondidas, as manipulações que ainda estão à espreita. Ele sabe que, se essas portas permanecessem abertas,
Você poderia ser tentado a voltar para a mesma teia que te prendeu antes. Como está escrito, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Salmos 23. Ele não apenas te guia, ele te protege, mesmo quando você não entende o porquê. Essas portas fechadas são mais do que proteção contra o narcisista. São proteção contra a versão antiga de você mesmo. A pessoa que aceitava ser diminuída, que buscava validação em quem nunca poderia dá-la, que vivia para agradar alguém que só queria controlar. Essa versão de você não pode ir aonde Deus está te levando. Então ele não apenas bloqueia o caminho de volta ao narcisista, ele bloqueia o caminho de volta às mentiras que te definiam. É como se Deus estivesse dizendo: você não pertence mais a esse lugar. Eu tenho algo maior para você. E embora isso possa doer, é um ato de amor. Essa proteção é espiritual tanto quanto prática. O narcisista não é apenas uma pessoa, ele representa uma batalha maior, onde o inimigo tenta te manter preso a velhas correntes. A Bíblia nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Efésios. Quando Deus fecha uma porta, Ele está lutando por você, quebrando as estratégias do inimigo que quer te arrastar de volta. E Ele não faz isso com meias medidas. Às vezes as portas se fecham de forma tão clara que não há como ignorar. Uma relação que termina abruptamente. Uma oportunidade de reconciliação que desaparece. Um silêncio que substitui o que antes era manipulação. Essas não são coincidências. São a mão de Deus em ação. Confiar nessas portas fechadas exige fé, porque o coração humano gosta de controle. Você pode querer entender por que as coisas aconteceram assim, por que não houve uma despedida tranquila, por que Deus não te deixou resolver as coisas do seu jeito. Mas a proteção divina nem sempre vem com explicações. Ela vem com propósito. Deus não está te negando algo. Ele está te preservando para algo melhor. Como Ele prometeu, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Jeremias. Cada porta fechada é um passo para esse plano. Parar de discutir com o narcisista agora significa parar de discutir com as portas que Deus fechou. Significa aceitar que, às vezes, a liberdade vem na forma de um não divino. Significa confiar que, quando Deus bloqueia um caminho, é porque Ele já abriu outro, mesmo que você ainda não o veja. Essas portas fechadas não são o fim. São o começo de uma vida onde o narcisista não tem mais poder e onde você está livre para caminhar no propósito que Deus sempre teve para você. Depois de atravessar a escuridão da manipulação, o vazio da separação e as portas fechadas pela proteção divina, você pode se perguntar: por que tudo isso aconteceu? Por que Deus permitiu que eu passasse por tanta dor? Essas perguntas são humanas, e não há vergonha em fazê-las. A verdade é que a dor causada por um narcisista não é um acidente, nem um castigo. Ela faz parte de uma história maior, um plano que Deus está escrevendo para transformar o que te feriu em algo que te fortalece. O narcisista tentou te destruir, mas Deus está usando cada pedaço da sua jornada para te levar a um propósito que você nunca imaginou. A dor é um mistério, mas também é uma ferramenta. No mundo, a dor pode parecer sem sentido, algo para evitar a todo custo. Mas nas mãos de Deus, ela nunca é desperdiçada. Pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso por anos por algo que não fez. Ele poderia ter visto sua vida como uma tragédia sem fim. Mas no momento certo, Deus revelou o propósito por trás de cada sofrimento. José disse aos irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis. Sua dor não foi apenas para ele, foi para salvar nações. Que a sua dor, embora diferente, também tem um propósito que vai além do que você vê agora. O narcisista te machucou de forma profunda. Ele tentou apagar sua identidade, roubar sua confiança, fazer você duvidar do seu valor. Mas cada golpe que ele deu foi uma oportunidade para Deus te ensinar algo novo. Você aprendeu a reconhecer a manipulação, a ouvir a voz de Deus acima das mentiras, a confiar na proteção divina mesmo quando ela parecia um obstáculo. Essa sabedoria não veio de graça. Ela foi forjada no fogo da dor. E agora, ela é sua força.
Você não é mais a pessoa que o narcisista tentou moldar. Você é alguém que passou pelo deserto e saiu mais forte, mais sábio, mais próximo de Deus. Esse propósito não é só sobre você. Deus não te libertou apenas para que você viva em paz. Ele te libertou para que você seja luz para outros. Muitos estão onde você esteve, presos na teia de um narcisista, confusos, questionando a própria realidade. E quem melhor para ajudá-los do que alguém que já passou por isso? Sua experiência te dá uma voz que nenhum livro ou discurso pode igualar. Quando você fala da verdade que Deus te revelou, da força que Ele te deu, você está cumprindo um chamado. Como está escrito, consolai-vos uns aos outros com o mesmo consolo com que fostes consolados por Deus. 2 Coríntios. Sua dor te qualifica para levar esperança a quem ainda está na escuridão. Mas o propósito de Deus não para aí. Ele também está te chamando para viver plenamente a vida que Ele planejou. O narcisista queria que você acreditasse que sua história terminava com ele, que sem ele, você não seria nada. Mas Deus diz o contrário. Ele diz: eu te formei, eu te conheço, eu tenho um caminho para você. Jeremias. Cada passo que você dá agora, livre das correntes do narcisista, é um passo em direção a esse caminho. É uma vida onde você toma decisões com confiança, onde você ama sem medo, onde você brilha com a luz que Deus colocou em você desde o início. Parar de discutir com o narcisista é mais do que deixar de responder às provocações dele. É parar de discutir com o passado, com as mentiras que ele plantou, com a dor que ele causou. É escolher acreditar que Deus tem outro plano, um plano que transforma feridas em testemunhos, vazio em plenitude, derrota em vitória. A Bíblia promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos. Isso não significa que a dor não existiu, mas que ela não terá a última palavra. Deus a está usando para te moldar, para te preparar, para te levar a um propósito que o narcisista nunca poderia imaginar. Então levante os olhos. A dor que você sentiu não é o fim da sua história. É o começo de algo maior. O narcisista tentou te apagar, mas Deus te trouxe à luz. Ele te libertou, te protegeu, te reconstruiu, e agora te chama para viver com ousadia, com fé, com propósito. Confie no plano dele, porque, quando você para de discutir com o narcisista e entrega sua história a Deus, tudo começa a mudar, e o que vem pela frente é mais bonito do que você pode sonhar.